Ô Boris, você começou no rádio, né? Você começou no rádio. Comecei numa rádio chamada Rádio Piratininga. Eu prestei um concurso, a rádio transmitia Turf, sábado e domingo, fez um concurso para plantão esportivo. Eu tinha 15 para 16 anos, ganhei, eu tinha lá uns 20 caras no concurso, eu sabia mais português que eles. Eu me lembro de uma palavra que todo mundo pronunciou errado, pronunciei certo, que era aziago, as pessoas falavam aziago, e uma série de palavras dessas. Depois eu conheci um locutor da rádio, que era o James Membribes, que depois foi diretor de jornalismo da Record, da TV Record. Aí o James disse, olha, está começando uma rádio da comunidade japonesa, a Rádio Santo Amaro, eles transmitem em japonês e em português. Quer ir para lá? Aí eu fui e comecei a trabalhar lá, fiz um monte de coisas, transmiti futebol. Eu transmiti futebol aí, na Jovem Pan, quando era apenas Rádio Pan-Americana. Sim. Você pode não acreditar, Emílio, mas transmiti futebol aí. Sim, sim. Trabalhei com figuras excelentes. Trabalhei aí com um cara que foi um professor meu, o Fiore Gigliotti. Torcida brasileira, carinhosamente, boa noite. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Abrem-se as cortinas e começa. É uma figura. Ele já se foi. Uma figura maravilhosa. E aprendi muito. Eu trabalhei um bom tempo na Jovem Pan, não aguentei. Eu tinha 19 anos, não aguentei e voltei para a Rádio Santo Amaro. Não aguentei o peso. Não aguentei o peso de vestir a camisa da Jovem Pan, naquela época, Rádio Pan-Americana, a emissora dos esportes, e trabalhar junto com figuras que eram meus ídolos. Fiore, Geraldo José de Almeida e vários outros. Só nome bom. Ô, Boris, você sabe que eu conheço você, cara, quando eu estudava, você escrevia na Folha de São Paulo e o professor falava assim, o professor naquela época era 3 livros num assunto e tinha que ler a Folha, você tinha que ler a página 2 da Folha e o painel. Você que fazia o painel, né? Você escreveu o painel há muitos anos, né? Então, essa época... Essa época, você escrevia o painel, a coluna painel, não sei se tem até hoje. Eu escrevia, durante uma certa época eu fiz a coluna painel, depois eu fui editor-chefe do jornal, depois eu voltei a fazer o painel, depois eu fui editor-chefe de novo, depois eu voltei a fazer o painel, que era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer o painel, bastidores da política. Isso. Não pensa que a política mudou muito não, viu, Emílio? Não pensa que mudou muito. Você acha que não muda a política? Você acha que continua sendo a mesma coisa que era naquela época? Tirando a censura que tinha, né? Que era mais complicado, né, Boris? Tinha censura. Eu fui editor-chefe de 74 a 76, depois reassumiu o Cláudio Abramo, a Folha quase depois sofreu uma intervenção, teve uma crônica do Lourenço de Aféria que envolvia o Duque de Caxias da Semana da Pátria, e uma crônica que foi considerada ofensiva pelo Exército e tal. O Frias, Otávio Frias de Oliveira, pai, tirou o nome dele da primeira página, colocou o meu, foi viajar. Enfim, foi um momento muito difícil que eu assumi. Aí eu já estava mais maduro para o cargo. Na primeira vez também foi um peso muito grande. E fui tocando. Mas não era muito diferente. O Brasil tem que modificar algumas coisas. Essa experiência... Eu estou com 80 anos, já tomei vacina. Um menino. Viu? Então... Isso. É o seguinte, tem que modificar algumas coisas, Emílio. Tem que criar voto distrital ou voto distrital misto. Tem que criar. É um dos 2 ou 3 poucos países do mundo que não tem. Tem que criar o candidato independente, que é independente de partidos. O presidente atual da França foi eleito assim, como candidato independente. Ele não pertencia a nenhum partido.
Tem que acabar com essas verbas para eleição, para partido, esse paternalismo. Tem que criar uma série de fatores, né, que são óbvios. Né? Tem que fazer uma reforma tributária que favoreça a grande parte da população, tem que criar o IVA, tem uma série de coisas. Você vê a reforma tributária que os caras querem fazer hoje, é pior do que o que aí está. Então, de vez em quando me dá muita raiva, viu? Daí isso é uma vergonha e precisa passar o Brasil a limpo. Como a gente não consegue uma representação do que é o brasileiro, a representação que está lá é muito movida, muito proporcional à riqueza do candidato. Então, outros que são eleitos, a maioria são de candidatos ideológicos e geralmente de tendências autoritárias, como do PT, por exemplo, que tem uma tendência autoritária. Então, os escolhidos não representam a população. A população é paupérrima e agora, com a pandemia, se vê essa pobreza é mais clara, né? Se tirou o véu que cobria uma parte dessa pobreza, o pessoal está passando fome nas favelas. Eu vi ontem, na Rede Globo, no Jornal Nacional, uma reportagem muito impressionante sobre fome. Eu tinha entrevistado um líder de favelas ontem, Rodrigues, o sobrenome dele, Gilson Rodrigues. E a situação é calamitosa. Nós não temos uma representação que consiga falar por esse pessoal. Eu acho que, às vezes, para ser bonzinho, a imprensa é conivente, porque a imprensa são empresas, tem interesses, o governo normalmente lubrifica os corações das empresas. Enfim, um país que carrega os mesmos problemas. E eu não sou esquerdista, não. Eu acho que a solução é a liberdade. E a gente não tem uma liberdade garantida mesmo no regime democrático. Está aí acontecendo esse assassinato da Lava Jato. A Lava Jato tem defeitos e teve defeitos. Tem um lado mal da Lava Jato, mas tem o lado do que eles fizeram de bom. Então, agora estão inventando, quer dizer, o PT está usando esse argumento de que o Lula é inocente. E não foi inocentado. Houve, segundo o STF, um ministro, segundo ele, houve erros processuais. E o Lula não foi inocentado nada, está aí posando de anjo, e as pessoas vão se aproveitar disso, toda a corrupção, para baixar o pau na Lava Jato, para conseguir reduzir as suas penas a nada, e, de repente, pelo jeito, o mocinho vai para a cadeia, que é... Opa, está tocando um telefone aqui. Eu vou... É o Alexandre de Moraes. Começou a falar. Já vai te buscar aí, Alexandre de Moraes. É o Alexandre de Moraes. Você começa a falar, ele aparece. É o careca na portaria. É o Curupira. Não é? Tem um careca na portaria querendo falar com o senhor. Essa surpresa, viu? Já